Quando os átomos são energizados pelo calor, eles entram em movimento vibratório, fazendo que o volume ocupado aumente. Quando o metal resfria, ele sofre a contração térmica voltando ao seu tamanho original, ou quando resfriado mais que a temperatura ambiente, ele vai contraindo mais ainda. No experimento realizado na estação 7, o diâmetro da placa originalmente era de 34,92 mm, e quando aquecida passou para 35,58 mm. Antes do aquecimento da placa, a bolinha de 34,96 mm de diâmetro não passava. Depois do aquecimento da placa, a bolinha passou. Brilho metálico. A nuvem de elétrons localizada na superfície do metal absorve e irradia luz. Essa luz irradiada é chamada de brilho metálico. Esse brilho pode se esvair com o passar do tempo através de corrosão, oxidação e outros processos. Quando oxidado, é possível desoxidar através do uso de uma palha de aço, como foi feito com o ferro na estação 3. Os metais por si só têm muitos elétrons livres, que estes formam a nuvem eletrônica, que são responsáveis pela alta condutividade térmica. E quando a nuvem de elétrons é energizada com calor, as moléculas começam a se agitar e assim começam a transferir calor entre si. O experimento realizado na estação 2 teve como resultado o cobre no seu estado puro é mais condutor, depois vem o alumínio, depois o zinco e por último o ferro. Há vários tipos de magnetismo, porém o mais comumente visto no dia a dia é o ferromagnetismo. O magnetismo é o mecanismo básico pelo qual certos materiais formam ímãs permanentes ou são atraídos por outros tipos de ímãs. No experimento feito na estação 5, apenas o aço carbono 1020 e o aço inox ferrítico foram atraídos pelo ímã, enquanto o alumínio, titânio e o aço inox austenítico não foram atraídos. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Porém, cada matéria pode apresentar uma ou mais características que são diferentes de outras matérias, como também pode apresentar características semelhantes. As propriedades podem ser divididas nas características gerais e específicas. Propriedades gerais da matéria são aquelas que todo material possui, como por exemplo o volume, que é o espaço que uma matéria ocupa independentemente do seu estado físico. A impenetrabilidade, que é quando duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A divisibilidade, que é a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes, sem deixar de ser o que ela é, que é como se fosse que ela não modifica a sua composição química. A elasticidade, que é a característica que o material tem de voltar à sua forma original, quando uma força externa estica ou comprime. A densidade, o qual é a relação entre o massa da matéria e o volume que ela ocupa, entre outras. Já as características específicas da matéria variam. É aqui que entram as características físicas e químicas dos materiais, como a solubilidade, que é a capacidade de determinada matéria se dissolver em outra. A dureza, no qual essa propriedade mede a resistência dos materiais, que no caso o diamante, que é a substância mais resistente que tem. A tenacidade, que é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto. Além do ponto de fusão, ebulição, maleabilidade, ductilidade, entre outras características que no ramo da engenharia são essenciais para o engenheiro poder escolher entre os materiais disponíveis a melhor e mais viável opção, tanto experimentalmente quanto financeiramente. No experimento da expansão de metais, realizado na estação 7, a placa de ferro dilatou como esperado e a bolinha ultrapassou o orifício. A condução térmica, realizada na estação 2, houve sim uma diferença na medição da temperatura, variando de material para material. O brilho na estação 5 não ocorreu como esperado, talvez pela quantidade de vezes que o ferro já foi esfregado. Já o magnetismo na estação 3 ocorreu como esperado, como já visto no vídeo anteriormente. No experimento da estação 7, observamos a dilatação térmica. Essa propriedade dos metais está presente no nosso cotidiano e pode ser observada nos trilhos de trem e em pontes. No experimento, foi aquecido uma placa de ferro, metal que tende a expandir, porém o uso de uma placa de alumínio era passível, por ser um metal que dilata mais facilmente que o ferro. No experimento da estação 2, observamos a condutividade térmica. Essa propriedade afirma-se presente no nosso cotidiano e pode ser encontrada no aquecimento de panelas, de colheres de alumínio e ao aquecer formas.
No experimento foi utilizado pedaços de alumínio, ferro, zinco e cobre puro, porém era possível a utilização de prata por ser um metal mais condutor térmico. No experimento da estação 5 observamos o magnetismo. Essa propriedade encontra-se presente no nosso cotidiano, em televisões, cartões de crédito, ímãs e motores. No experimento era possível substituir os metais usados por ferro, níquel e cobalto, pois esses apresentam forças magnéticas altas. No experimento da estação 3 observamos o brilho metálico. Essa propriedade encontra-se presente em objetos metálicos polidos, como em capô de carros, joias e talheres. No experimento foi usada uma placa de ferro oxidada, porém era possível substituir essa placa de ferro por uma de cobre. Todos os experimentos concordam sim com a parte teórica. Vimos a capacidade de condução térmica de cada metal, sendo o cobre puro o mais condutor e logo depois dele o alumínio. Na estação do magnetismo, vimos quais os metais que foram atraídos pelo ímã. Quanto ao brilho, podemos observar o brilho metálico ao desoxidar a barra de ferro com uma palha de aço. E na estação 7 da expansão térmica, conseguimos ver o aro e a esfera se expandindo conforme expostos a alta temperatura. O tempo dado para os experimentos foi mais do que o tempo necessário. A maioria dos experimentos, que, apesar da sua complexidade, não tomavam muito tempo. Todos os experimentos foram simples e fáceis de fazer, o que se deve ao conhecimento prévio do assunto. Nossa equipe se comprometeu com os experimentos. Apesar de não termos conseguido gravar algumas estações, o resultado saiu como esperado.